Olá, meus irmãos. Hoje eu vou falar um pouco de interpretação bíblica, a exegética bíblica, né? Eu vejo como o maior erro dos ateus quando vão interpretar a Bíblia, que eles interpretam a Bíblia de forma errada, né? E essa forma que a maioria interpreta de forma errada, eles se usa de uma interpretação chamada interpretação presentista. Essa interpretação se dá em que a pessoa lê aquele texto que foi escrito em épocas bem distantes e ela pega aquele texto que tem uma cultura peculiar àquela época que foi escrito e coloca para a nossa cultura atual. Aquela interpretação ele joga para o que a gente tem hoje de cultura, de civilização, e eles fazendo assim, eles usa de anacronismo, né? Usa uma coisa, um pensamento fora de época, se colocando na época que a gente está e acaba interpretando errado, porque a gente sabe que as coisas mudam, as culturas mudam, o conhecimento humano muda e a gente não pode pegar coisas de épocas passadas e colocar na época que a gente está hoje. A gente tem que ver o porquê que naquela época foi escrito daquela maneira. E essa visão, que é a visão correta de se interpretar a Bíblia, que é a visão historicista, que é você se colocar naquela época quando você está lendo, quando você vai interpretar a Bíblia, você se coloca naquela época, você se pega com a cultura da época, com a história da época. É primordial que quando você está estudando a Bíblia, está lendo a Bíblia, você tenha um conhecimento de história. E se você não tem, que você pesquise, que você busque documentos da época para que você compreenda a época e compreenda a cultura, os pensamentos, os costumes. Assim faz com que você tenha uma boa interpretação o porquê se deu aquilo na época, entendeu? Então, os ateus, eles erram nisso e se acham até sabedores do conhecimento, usando falácias, né? Eles se pegam essas falácias que é o erro de estar numa interpretação presentista. E o correto é, como eu falei, você tem que usar a interpretação historicista, que é você colher todas as informações da época que você está lendo e você interpretar o porquê que aquilo foi escrito naquela época. Tem um historiador que fala uma frase muito interessante, e essa frase é o seguinte: o passado é não apenas distante, mas diferente. Com isso a gente vê o quanto é importante você ser historicista na hora de pesquisar, na hora de interpretar, na hora de estudar a palavra de Deus, porque a gente está falando de textos bem distantes. A gente está falando de textos com 2.000 anos de idade e outros até mais, né? A gente tem textos de 2.500 anos de idade. E a gente sabe que lá no século 6 antes de Cristo, eu acredito que nessa época
Foi a época que houve a compilação, pegaram vários textos, vários manuscritos da época de Moisés e saíram escrevendo o que a gente conhece hoje, por exemplo, como o Pentateuco, como a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, lá no século VI se formou os primeiros livros ali da Bíblia e a gente sabe que eles usaram textos, sim, bem antigos. A gente vê na época do rei Josias, ali no século VII antes de Cristo, a gente vê Josias, o rei de Israel, o servo dele achando documentos, achando manuscritos, achando um livro, e esse livro fez com que aquele povo de Judá, aquele reino de Judá, voltasse novamente à aliança de Deus, aos preceitos de Deus, coisa que há tempos, a coisa que desde a época dos juízes já não praticavam mais. E ali no livro de Reis, por exemplo, a gente vê citações que até os primeiros reis, como Salomão, erraram em erguer porte-ídolos e outras coisas mais, né, como a gente vê ali na história. Então, a questão de interpretar a Bíblia é bem fácil, é só você se apegar à história e se apegar aos tempos que você está lendo. E é importante você sempre estar fazendo leitura, né? E assim, a gente vê muito de pessoas do meio teológico que elas não estudam apenas a teologia, mas também a filosofia e a história. São matérias que são primordiais para que você tenha um bom conhecimento e uma boa interpretação da Bíblia. Então, esse vídeo é só sobre isso, sobre interpretação, e eu vou finalizar por aqui esse vídeo e voltarei com outros. Esse foi bem curto, meus vídeos têm sido bem longos e vou deixar esse curtinho mesmo porque muita gente gosta de vídeo curto, mas assim, o ruim de vídeo curto é que a gente não consegue falar muita coisa. Às vezes a gente quer falar bem mais coisa, mas não dá. Mas esse mesmo coisas, estou falando de coisas simples. A interpretação bíblica é simples. E a leitura da Bíblia também é simples. Você pode ler ela de qualquer jeito. Existem cronogramas para se ler a Bíblia. Mas pode se ler ela de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo até anacrônico mesmo, a forma de ler. O importante é você estar lendo e numa leitura e releitura e você conhecendo a época, conhecendo a história, a cultura da época, você vai ter uma boa interpretação e vai conhecer bem os textos e a história. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.